E aí, Medcaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e host do podcast em mais um episódio que conecta você ao mercado. Hoje eu vou conversar com a minha amiga doutora Nádia para conversar sobre a interação que ela tem com as redes sociais, o resultado que ela já obteve até esse momento. Esse é um conteúdo oferecimento do Profissão Médica Black, você pode acessar conteúdos mais aprofundados sobre todos os temas que a gente trata aqui através do link que está na descrição. Hoje, Nádia, bem-vinda aqui. Já vou te fazer uma pergunta antes e vou pedir para que você se apresente melhor, mas hoje a nossa classe médica tem como grande ferramenta as redes sociais, especificamente Instagram, TikTok também para alguns casos, e com isso há um maior alcance da sua mensagem e se reverte também em pacientes para alguns casos. Primeiro, quem é você um pouco mais, como você atua nas redes sociais e quero saber quais os primeiros resultados que você começou a obter ao ter uma exposição mais estratégica na rede social. Se é que você usa alguma estratégia aí por trás, e se for, eu quero saber um pouco. Mas primeiro, bem-vindo aqui ao Medcast. E para a gente continuar o episódio, tem uma informação interessante para compartilhar com você. Muitos médicos que eu conheço acabam tendo que ter mais de uma plataforma para organizar os seus atendimentos, os seus registros médicos. Um para exame, outro para prescrição, aí já tem outro para agendamento. Às vezes você até consegue fazer isso tudo que é preciso para a consulta médica, os registros médicos, em duas plataformas. Mas os pacientes, por outro lado, acabam tendo o desejo de interagir pelo WhatsApp. Então tudo começa a ficar mais complexo. Para resolver esse problema, eu conheci o EcoDoc. Você pode baixar esse aplicativo através de um endereço que eu vou colocar aqui na tela ou buscar direto na loja de aplicativos e aí você encontra. Ele serve muito bem para consolidar as informações de diversas fontes, seja fotografando um exame, ele através de inteligência artificial pega aquelas informações e coloca no teu prontuário, seja através de som, então imagina que você vai fazer uma visita domiciliar ou então um atendimento mais ágil de retorno, por exemplo, e você não quer digitar, apenas você clica o botão e fala, o atendimento ele transforma a sua fala no formato de texto. Adicionalmente, você pode digitar as informações também. Então, o tempo de consulta, a sua performance de atendimento nos registros fica muito melhor. Eu te sugiro a que entre no site ou encontre na sua loja de aplicativos essa solução que vai te entregar maior agilidade nos registros das informações e posterior acesso para resgatar tudo com melhor qualidade. No site você vai encontrar mais informações sobre como essa solução vai servir para o seu cotidiano. Daniel, obrigado pelo convite, fico muito feliz. É uma honra para mim estar aqui diante de você, que é uma inspiração para mim, e poder contribuir um pouquinho com esse canal tão especial. Então, falando um pouquinho sobre o assunto, não teria como eu aprofundar sem falar um pouquinho da minha formação. Eu sou médica, tenho especialização em saúde da família, mestrado em saúde coletiva, e dentre tantas possibilidades que a medicina de família me permite, alguns assuntos acabaram naturalmente sendo mais interessantes para mim. Gosto muito de fazer pré-natal, cuidar das queixas ginecológicas, prevenção de câncer de colo de útero, câncer de mama. Então essas queixas femininas acabaram ficando dentro das opções que eu mais gosto de atuar. Então a minha motivação é a base de tudo que eu vou falar em seguida. Pessoas importantes para mim passaram por problemas de saúde relacionados à saúde feminina. E a partir de então eu meio que tomei como uma missão para a minha vida profissional cuidar das minhas pacientes e oferecer o máximo de cuidado que estivesse ao meu alcance para que elas não passem pelo mesmo ou que pelo menos tenham o seu sofrimento reduzido com relação àquilo. E a partir disso eu fui me motivando a agir. Primeiramente dentro do meu contexto de saúde da família e depois com o tempo os meus atendimentos foram se afunilando mesmo, né, para a saúde da mulher. Hoje em dia, as pacientes realmente me procuram pensando nas queixas ginecológicas. Uhum. E com relação ao Instagram, é a rede social que eu mais uso. E eu percebi que é uma maneira fácil e rápida de chegar até as minhas pacientes, ou pelo menos ao meu nicho, né? Que são as mulheres. E ao longo do tempo das consultas, eu fui notando que algumas queixas e dúvidas eram muito frequentes, eu fazia questão de desmistificar essas situações ao longo da consulta e eu me deparava com carinhas de surpresa muito semelhantes. Então eu pensei, na hora que eu consigo trazer aquela informação para aquela paciente e ajudo para que ela
desconstrua um pensamento errado e assim tome uma atitude ou uma escolha melhor, eu transformo isso em algo a mais, né, na minha consulta. Então, eu resolvi oferecer também para o meu público no Instagram, para as minhas seguidoras. Então, muitas delas se surpreendem com a informação que, para mim, é o básico da consulta. Uhum. Durante a consulta, eu trago ali uma informação extra. Eu vejo pacientes com pensamentos distorcidos por informações que foram repassadas para elas antes de forma errada, ou mesmo informações que foram passadas de forma correta, mas que elas não compreenderam 100%, e assim aquela angústia vai se alimentando, né, ao longo do tempo. Eu faço questão em cada consulta de desmistificar aquilo ali, explicar da forma mais simples, mais direta. E essas informações eu resolvi, como eu disse, trazer para as minhas seguidoras. Muitas delas gostam, né, se surpreendem também. Eu passei por tal situação esse tempo todo, não sabia que era assim. E aí eu noto que isso incentiva que as pacientes ou se convertam, né, para a minha lista de pacientes, ou mesmo para aquelas que já são minhas pacientes, para que elas se fidelizem e também coloquem sua rotina de cuidados em dia. Então acaba chamando a paciente para a consulta, porque ela se vê como vê a mim, né, como alguém que pode dar uma segurança para ela na informação. Algo que eu sempre falo, né, é que quando a gente estudou semiologia em livros mais tradicionais, existe a partir da relação médico-paciente. Hoje em dia, os relacionamentos eles foram amplificados. Existe uma relação médico-seguidor online, onde você já precisa ter um certo cuidado ético, de comunicação em termos de qualidade para fazer boas entregas através das ferramentas e das tecnologias de informação e comunicação, e para que no segundo momento tenha o segundo passo na relação médico-paciente, que é aquela relação direta dentro do exame clínico, e ainda mesmo considerar relacionamento após, no pós-consulta, que seria o equivalente, né? Embora a medicina não deve ser exercida como um comércio, mas é o equivalente a outras áreas de gestão, como um relacionamento com o cliente no pós-venda. Então, essa consciência, quando eu te questiono sobre redes sociais, você sempre me responde falando sobre o antes e durante. Antes e durante, né? O relacionamento médico-paciente parece estar muito forte para você e conectado com o relacionamento médico-seguidor online. Você tem consciência da responsabilidade que exerce ao entregar informações de educação em saúde nas redes sociais. E outro ponto importante que os médicos devem considerar é que conteúdo gera audiência. Quando você comunica sobre saúde da mulher nas redes sociais, você visualiza dentro das suas tentativas de agendamento mulheres tentando agendar a consulta, porque o conteúdo gerou a atenção que se converteu em um dado momento em pacientes na sua agenda. Eu quero saber de você, Nádia, como que você enxerga a influência da sua inserção na rede social na pressão assistencial nas consultas do seu âmbito particular? Tem grande influência, sei lá, se você tem números, porcentagem, tantos por cento vem daquilo, porque você tem uma peculiaridade, que é o médico que atua em uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Será que os conteúdos viralizam mais rápido para uma porcentagem maior da população? Sei lá, depois de um ano atuando nessa cidade, você é conhecido por 100% da cidade, e ainda mais as áreas, as regiões, as cidades vizinhas. Então, qual a influência em termos de porcentagem que você tem das redes sociais para o seu consultório, e o quanto que você está viral em uma cidade de 20 mil habitantes? Olha, eu acho que seria um pouco de ousadia da minha parte dizer que sou referência no assunto, mas a realidade é que as mulheres, aos poucos, foram me tomando como um porto seguro para a saúde da mulher. Isso é fato. Por quê? Se eu coloco um vídeo relativo, por exemplo, à endometriose, um vídeo de educação em saúde sobre endometriose, na mesma semana, aparecem várias pacientes com o perfil exatamente de endometriose. E isso já aconteceu com outros temas também. Percebo ainda que nessa cidade em que eu atuo, né, minha atuação principal, de cerca de 20 mil habitantes, as pacientes de saúde da mulher dessa região também indicam para outras cidades vizinhas. Eu recebo pacientes, eu trabalho atualmente em Uruburetama, eu recebo pacientes de Tururu, de Umirim,
São Luís do Curu. Então, cidades pequenas ao redor. Realmente, isso de que numa cidade pequena as pessoas se conhecem mais, né, como numa cidade grande, não é assim, né? Nós sabemos que na cidade grande as conexões são um pouquinho mais frágeis. Lá, as pessoas têm essa comunicação entre si que o boca a boca realmente impacta muito. Eu recebia no início muitas pacientes que eram apenas minhas seguidoras, uma hora decidiram ser minhas pacientes. Hoje em dia já tem muito de pacientes que eram minhas seguidoras, mas hoje elas já têm a boa impressão sobre o meu trabalho confirmada por amigas, por familiares que já foram minhas pacientes. Então hoje eu tenho meio que um círculo virtuoso de indicação, boca a boca, Instagram, se misturou um pouco e eu estou gostando bastante. Legal. Existe aquela perspectiva de funil de vendas para que você, por exemplo, de forma estratégica, coloque um conteúdo mais abrangente na rede social, depois faz uma live, um conteúdo mais aprofundado, mais sofisticado, até que o paciente se torne de fato, né, paciente e avance em termos de relacionamento. E existe um número que diz que cada paciente seu que sai do consultório, ele tem a chance de influenciar até 27 pessoas na sua rede social para indicar. E esse paciente não precisa mais consumir conteúdo superficial seu, ele chega direto marcando atendimento. Então é possível que você já tenha, quero saber se já tem, pessoas que não passaram pelo funil da rede social, acessando conteúdos, diretamente marcaram a consulta e depois do atendimento é que se tornaram seguidores. Ou seja, eles pularam o funil de vendas, que é conhecido na área da gestão em saúde como um todo, né? Ele não precisa ter conteúdo superficial para ter o agendamento, ele simplesmente outra pessoa indicou, você já elevou o seu nível de autoridade na cabeça dessa pessoa e ela já agendou. Você percebe então que vem pessoas com vários níveis de entendimento e de expectativa com sua consulta, porque se você também gerar altas expectativas, você vai ter uma grande responsabilidade lá na frente. Se você gerar médias expectativas, você surpreende a pessoa, né? Então, essa sensação de surpreender, que deveria ser uma intenção para um negócio de saúde, como é que você lida com isso? Porque se você prometer muito, como é essa entrega? Como é que se conecta isso? Expectativa e realidade. De fato, eu recebo muitas pacientes cuja a primeira fala é: eu vim porque a minha irmã disse que você é maravilhosa. Não me segue, no dia seguinte está lá me seguindo. Então, realmente, tem envolvido uma responsabilidade da indicação de familiares e de amigas, porque muitas delas vêm até mim como última esperança. Muitas delas dizem: olha, eu já passei por doutor fulano, doutor cicrano, eu prefiro até nem escutar os nomes, mas elas relatam que já tentaram de várias formas e por fim chegaram a mim. E aí fica o questionamento: será que deu certo? Será que o que eu fiz realmente ajudou? Quando é que eu tenho essa resposta? Muitas vezes quando ela remarca a consulta para o acompanhamento habitual, ou mesmo quando eu já recebo alguém que foi indicação dela. Isso é muito gratificante, de verdade. E é uma curiosidade, às vezes quando você faz a coisa certa, o paciente não dá nem mais as caras, né? Aí você fica curioso, deu certo ou não deu certo? E aí você tem essa curiosidade que você pode implementar nos seus mecanismos de manutenção e fidelidade o pós-consulta. Você pode solicitar que algum membro da sua clínica ligue para a pessoa em um fluxo pré-definido. Então você pode deixar o fluxo desenhado no pré, como que funciona o agendamento, a confirmação, o intra, né? Como é que você vai receber aquela pessoa no seu consultório, e o pós-consulta fazendo ligações estratégicas com uma semana, com 10 dias, a depender dos tipos de tratamento que você coloca para obter. Aí, esses pacientes de pós que não retornam, você fica sabendo quais as falhas que você cometeu, talvez de comunicação, para ajustar, e ainda solicita que eles façam avaliações em Google Meu Negócio, essas coisas assim, para que você tenha um melhor posicionamento local, né? Porque na sua região de influência tem a característica da conversa de uma forma mais rápida, porque é uma população menor, que é uma peculiaridade de muitos colegas que estão nos acessando aqui. Entenda a jornada total do paciente e busque marcadores em todos os aspectos. Por exemplo, no pré-consulta, quantos ligam e quantos marcam? 10 ligaram, 1 marcou. Por que os outros não marcaram? Ah, então é a minha agenda que tem barreira, é os horários que eu atendo. Você vai identificando para ajustar. O intra,
a paciente é muito boa, mas foi 1 hora e meia de consulta, eu não gostei não, porque tem pessoas que a gente pensa que o volume de consulta, de tempo, é uma coisa boa, mas às vezes o paciente não gosta. Por exemplo, na minha esposa é pediatra, não pode ser 2 horas de consulta. A criança fica com irrita, fome, né? fica irritada, então tem que fazer esse ajuste. E entender a longitudinalidade, né, que também é o princípio da saúde da família, medicina de família, para que você entenda. Mas é interessante que você já tem esse entendimento abrangente. Aí eu quero saber como você planeja, Nádia, a sua organização de semana para também dedicar tempo a participar das redes sociais, que leva o tempo. Uma legenda que você coloca, ou sei lá, uma mínima edição que seja em um vídeo, já demanda tempo. Você tem que fazer esses ajustes durante a semana. Então, como é a médica assistente, a médica que contribui com a educação em saúde nas redes sociais e também outras atividades que você tem na vida fora a profissão. Realmente, tudo tem que ser muito bem planejado, porque o que você posta, o paciente toma como verdade, né? E existe uma responsabilidade, porque a leitura que é feita daquilo ali, às vezes, determina uma escolha do paciente. Então tem que ser muito bem escolhido. Cada palavra, cada postagem. Normalmente eu penso em um dia da semana, em juntar demandas mais frequentes, porque no final das contas o que mais gera temas para o que eu exponho são as próprias pacientes. Então eu tento fazer uma listinha de o que elas mais tomam como problema da rotina, e a partir disso eu tento ou fazer vídeos criativos ou vídeos curtos, porque diante da enxurrada de informações que a gente tem hoje nas redes sociais, eu tento não deixar algo muito extenso, para não sobrecarregar e ao menos acrescentar uma informação para aquela paciente. Então eu tento trazer as demandas delas mesmo e vejo como eu consigo encaixar de uma forma no perfil mesmo do Instagram, de forma rápida, né, simples e direta. É assim. Obviamente eu também alterno com conteúdos da vida pessoal, né? Por incrível que pareça, isso também gera um certo vínculo. Eu coloco coisas, já coloquei coisas do meu casamento, da minha viagem turística de lua de mel, meu chá revelação, e realmente as pacientes participam. Após o meu casamento, veio muita gente dizer, olha, eu assisti seu casamento inteiro, foi lindo. Eu chorei assistindo a sua missa de casamento. Então, é impressionante. Aconteceu um fato bem interessante também, recentemente. Eu estava meio que perdida na cidade com o Matheus, meu esposo. A gente foi perguntar para uma pessoa se fulano morava ali perto, para a gente se localizar. Perguntei, a pessoa respondeu, e em seguida a pessoa respondeu, parabéns pelo nosso Eric. Foi surpreendente para mim, porque primeiro eu não sabia quem era a pessoa com quem eu estava falando. A pessoa sabia o nome do meu bebê, que ainda está na barriga, recém-revelado. E ela disse, o nosso Eric. Isso para mim foi muito mais que um carinho. Foi uma sensação de pertencimento, de ser bem recebida pelas pessoas, né, daquela cidade. Foi muito gratificante para mim. Assim, mas você sente também medo da exposição? Em parte, sim, porque você não pode dar nenhum deslize, né? Assim, pode muitas nem comer vezes... o saldo bom ali na praça. Durante a dieta, assim, eu fico... Muitas pessoas até já passaram perto de mim, eita, doutor, e a dieta, como é que tá? Então tem isso, uma fiscalização também, porque eles nos veem como referência de muitas coisas, né? De cuidados com a saúde, às vezes como casal também, talvez em breve como mãe, e assim vai. Certeza, Eric tá chegando. Então, isso também gera um vínculo. Esse vínculo, eu não vejo apenas como algo para saciar uma curiosidade do paciente sobre a minha vida. Eu acho que o principal não é isso. O principal é a pessoa chegar na consulta e agir como se já me conhecesse. Porque isso gera nela uma sensação de bem-estar, de conforto, de estar ali à vontade para compartilhar suas queixas comigo. Às vezes, muitas vezes queixas íntimas, né? No ambiente ginecológico, né, digamos assim, das queixas que eu mais atendo, as pacientes trazem muito queixas de casal, né? Então envolve um cunho emocional junto que ela não consegue dizer para qualquer médico. Então isso acaba impactando positivamente no bem-estar da paciente em me dizer o que ela precisa dizer e até mesmo para que eu execute o exame físico ginecológico, que é algo tão constrangedor
Uhum. e que muitas delas saem dizendo: ah, doutora, eu me senti tão tranquila com você. E isso incentiva a gente a seguir em frente, né? De saber que eu consegui oferecer para um momento que talvez fosse naquele período ali da vida dela o pior, Uhum. eu consegui oferecer algo de ajuda com certo conforto. Mas muito interessante mesmo, porque é comum a gente esperar uma abertura para algumas falas, algumas informações importantes para a conduta médica apenas na segunda, terceira consulta, que é quando tem um melhor relacionamento médico-paciente. Mas com as redes sociais, você acelera esse desenvolvimento do relacionamento. Relacionamento médico seguido online possibilita que você, em uma primeira consulta, já esteja com mais avidez a fazer entregas de informações e que possibilite melhores intervenções médicas, ou seja, beneficia o paciente, né? Então, isso também é agir com empatia. E, Nádia, eu acho que conseguimos influenciar bastante os colegas através da sua história aqui. Parabéns pelos resultados que você tem até aqui, pela entrega e pelo reconhecimento, né, na sua região, e que você está da sua competência enquanto temos de saúde da mulher e outros aspectos mais. Você tem uma interação com seu marido, né? Os dois são médicos. Não sei se isso gera maior interesse da população. Vou fazer essa pergunta antes de terminar. Você acha um pouco diferente quando você está em casal na rede? Tem muitos colegas que têm um casal médico, né? Vou falar uma linguagem meio que acho que eu considero adolescente, né? Mas muitas pessoas nos shippam, digamos assim. Muitas pessoas acham legal nos ver como casal. Algumas até já disseram que somos inspiração. Então, realmente adiciona algo. Eu aparecer junto com o Matheus, as pessoas curtem, comentam. Muitas delas são pacientes dele também, né? Que ele acaba atendendo outros tipos de queixa e a gente acompanha muitas pessoas em comum. Então adiciona sim, positivamente, estar em casal. Legal. Beleza. Então eu espero que tenha atribuído mais informações para você, que considera utilizar de forma mais estratégica as redes sociais e também em benefício, em prol dos pacientes, além do benefício para a sua carreira. Isso ajuda bastante, desde que você faça bom uso de forma estratégica, além disso de forma ética. Obrigado, Nádia, por ter participado desse episódio do Medcast. Se você quer acessar o episódio com o Matheus, o marido da Nádia, eles têm uma clínica a falar sobre isso, sobre gestão médica, como que eles abriram uma clínica em 18 meses. A gente vai ter esse episódio, vou deixar na área de descrição, se já foi lançado, tá aí para você acessar. Convido aqui que você acesse também os nossos cursos, sobretudo de marketing médico, voltado para Instagram médico de resultado. Vou deixar aqui na área de descrição, caso você queira avançar nesses tópicos. Forte abraço, a gente se encontra no próximo episódio do Medcast. Então, só lembrando, conheça o EcoDoc. Busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações, além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente, encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela, ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.